Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora da gente falar sobre um baita livro que foi publicado recentemente aqui no Brasil e é de uma das minhas escritoras favoritas da atualidade. Tô falando de Paradise, da escritora mexicana Fernanda Melchor. Esse é um livro que saiu pela editora Mundarel, com tradução da Heloísa Jam, e é um livro que eu tive a oportunidade de trabalhar na revisão, então eu li ele em primeira mão, e já no momento daquela leitura lá inicial, que eu ainda estava trabalhando nela, eu já fiquei bem impactada por aquilo que a Fernanda traz aqui em termos de narrativa, de enredo e tudo mais, e especialmente pela linguagem, pela forma como ela faz diferente um pouco aqui em relação ao seu primeiro livro, que foi um sucesso publicado no Brasil, Temporada de Furacões, e eu fiquei muito impactada realmente, mas demorei um pouquinho para fazer a resenha para vocês, porém não podia deixar passar muito mais tempo do que já passou, porque eu quero realmente que vocês vão atrás do livro e que leiam para também poder sentir um pouco daquilo que eu senti, que eu acho que é das coisas mais interessantes que a literatura pode fazer por nós. Então eu vou comentar tudo sobre esse livro com vocês já já. Mas, antes de mais nada, se tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixe um like nesse vídeo, porque assim a gente consegue empurrar ele para mais pessoas e outros leitores que possam se interessar por esse livro. E, claro, não esquece de comentar aqui comigo se já leu alguma coisa da Fernanda Melchor, se gosta ou se não gosta desse estilo, se ficou com vontade de ler. Essa parte dos comentários é a mais legal de todas, porque assim eu posso ter um pouquinho de vocês comigo, tá bom? E não esquece de olhar aqui embaixo na caixa de descrição, porque nesse espaço eu deixo outras informações relacionadas àquilo que eu tô falando, às vezes um vídeo que eu quero recomendar, que eu esqueço de falar, e até mesmo o link para comprar o livro. Vou deixar o link da editora Mundarel aqui para vocês irem direto lá pelo site e aproveitarem, porque vale muito a pena. E, enfim, gente, sempre tem informações até mesmo para vocês apoiarem o meu trabalho. Vocês podem apoiar meu trabalho sendo membros do canal. Inclusive, eu recomendo muito que vocês façam isso, tá? Porque membros têm recompensas específicas, além de fazer com que eu continue por aqui no YouTube. E basta clicar nesse botão de Seja Membro para ver todas as modalidades de participação. Dá para apoiar a partir de R$ 4,99 e isso faz toda a diferença aqui no final do mês. Muito obrigada, aliás, a todo mundo que já apoia o meu trabalho. Fora os clubes de leitura, né, que a gente tem dentro do Clube de Apoiadores e também o Clube Lê Latinos, que é o meu clube de literatura latino-americana, em que a gente lê um livro por mês. São clubes diferentes, cada um para um público diferente. O Clube de Apoiadores lê só literatura brasileira e o Clube Lê Latinos lê latino-americanos em geral, tá bom? Mas vamos ao que interessa, a este Paradise da Fernanda Melchor. E eu falo assim como se fosse íntima da Fernanda, porque na real eu me sinto íntima por já ter lido um outro livro dela, que é este aqui, o Temporada de Furacões, que foi publicado primeiro, né, antes deste Paradise, mas vocês vejam como eles até conversam em termos de projeto estético, né? Eu acho muito legal o cuidado que a editora Mundarel tem com essas publicações. E todo mundo que leu Temporada ficou muito impactado, seja para o bem, seja para o mal, né? Muitas pessoas colocaram esse livro na lista dos seus favoritos do ano, e eu li ele no ano passado mesmo, no finalzinho, e foi muito difícil para mim, porque ele é um livro que realmente mexe com a gente. Eu não cheguei a colocar ele nos favoritos do ano, acho que muito por conta da minha relação com essa história que, para aquele momento que eu estava vivendo, pareceu muito pesada, né? Muita violência, e eu entendo totalmente o que tá aqui, mas eu acho que é um baita livro, realmente. Ele é um livro que venceu muitos prêmios, né? Que tem essa força, essa ruptura, talvez, com várias outras literaturas publicadas na mesma época. Acho que a Fernanda Melchor, ela tem uma voz diferenciada e o Temporada é a prova disso. A gente vai ter aqui uma história que se passa em um povoado fictício no interior e tem um crime ali que acontece, um assassinato de uma mulher, e a gente vai vendo ao longo desses capítulos super longos várias vivências em torno daquele mesmo dia, daquele mesmo evento, né? Cada um a partir da perspectiva de uma pessoa diferente, de um personagem diferente. Então a gente tem uma coisa muito completa aqui na construção desse ambiente
que é um ambiente extremamente violento. E eu gostei demais da escrita dela, né? O livro me caiu muito pesado, mas eu admiro tudo que tá aqui. E todo mundo que leu aqui esse livro, como eu disse para vocês, ficou impactado e esperando por novas publicações da Fernanda. E a Fernanda vem então com o Paradise. Esse título Paradise, ele tem acento assim intencionalmente, tá? Porque inclusive é a forma como um dos personagens ensina o outro a falar esse nome, que é o nome de um condomínio. Então já saiam sabendo que esse é um condomínio de luxo que existe numa cidade ali fictícia também, se eu não me engano. E nesse condomínio a gente vai vendo um pouquinho da vida das pessoas ricas, ao mesmo tempo em que a gente vê também a vida daqueles que estão ali subalternizados, inclusive com um dos nossos narradores, que é o Polo, que é o jardineiro desse condomínio. Então, o Paradise, ele tem toda essa vibe que remete à riqueza e ao desenvolvimento e às coisas que se consomem dos Estados Unidos e tudo mais, mas ele é o puro retrato dessa sociedade desigual aqui, extremamente cheia de problemas e discrepâncias e, enfim, tudo aquilo que é parte do mundo real, né? E eu acho que a Fernanda Melchior nessa história consegue fazer um recorte que, para mim, é muito mais palpável do que este daqui. Eu vou ficar comparando os dois porque eu sei que muitas pessoas já leram temporada, tá? Mas é claro que cada livro tem o seu estilo e, pro meu gosto, funciona muito melhor o Paradise, até mesmo porque eu acho que ele é mais ágil nas coisas, mas não só por isso. Eu falei pra vocês que ele vai fazer esse recorte, então, mostrando um pouco dessa vida no condomínio de luxo, mas não com o foco no condomínio em si, e sim no incômodo que as pessoas pobres sentem diante de tudo aquilo que está mal distribuído, que está funcionando mal, das injustiças da vida da pessoa pobre, né? Ainda mais quando a gente compara com a vida dessa gente rica. E aí é através do Polo que a gente vai tendo esse tipo de reflexão. O livro não é narrado em primeira pessoa, ele é narrado com um narrador onisciente, mas a gente tem sempre o foco da visão do Polo, que está contando pra gente aquilo que ele vê e também aquilo que ele acha sobre um outro cara que mora nesse condomínio, que é um rapaz ali que ele vai acabar convivendo, que é o Franco, né? Inclusive, o livro começa bem assim, gente. Eu vou ler pra vocês a primeira frase dele, que eu acho que já diz muito do que o livro é. Foi tudo culpa do gordo, era o que diria a eles. Foi tudo culpa do Franco Andrade e sua obsessão pela senhora Marianne. Então, a gente já começa o livro sabendo que tudo que aconteceu, que a gente ainda não sabe, foi culpa desse outro personagem. Mas é muito interessante ver a condução que o Polo vai fazer para nos apresentar todos esses eventos. Então, bom, o livro começa assim, apresentando pra gente esse personagem, que é o Franco, embora quem esteja falando seja o Polo, né? E a gente vai conhecendo o Franco como uma pessoa muito nojenta e odiosa e absurda, né? Porque é o Polo que tá falando e ele tem essa visão do Franco. E desde o começo a gente sabe que o Franco tem uma obsessão por uma mulher chamada Marianne, que mora nesse condomínio. Só que ele, o Franco, ele é um rapaz de 15 anos, mais ou menos, o típico rapaz ali que é mimado, que mora com os avós, que tem os pais ausentes, que tem dinheiro, mas ao mesmo tempo sofre ainda uma educação muito forte dessa família, uma família bem tradicional, e ele tem tudo que ele quer e ele fica entediado e ele fica os dias inteiros passando calor e é nesse momento da vida dele que ele começa a conversar com o Polo, né? Mas logo no comecinho o Polo já percebe que ele tem uma obsessão pela senhora Marianne, que é uma mulher ali bem mais velha que o Franco, né? Que é uma mulher casada com um homem, que tem 2 filhos, que tem a sua vida ali consolidada, mas simplesmente o Franco desenvolve uma obsessão por ela e ele quer porque quer chegar perto dela, tocar nela, transar com ela. E o Polo vai observando tudo isso, vai vendo o que esse cara quer, ele tá completamente fora da casinha, o que ele tá fazendo, o que ele pensa. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue sair dali, porque o Franco, ele tem
pelo menos uma fonte de dinheiro para fazer com que eles consigam beber, pelo menos. Já que na família do Polo é tudo muito pobre, é tudo muito difícil, né? O dinheiro mesmo que o Polo ganha trabalhando como jardineiro nesse condomínio não fica com ele, fica com a mãe. E então é conveniente para o Polo ficar ali com o Franco. E ele vai ficando, e eles vão passando aqueles momentos que são super entediantes na expectativa de que algo aconteça. E o Franco tem um plano muito claro. Ele diz o que ele vai fazer se por acaso a Marianne não cair de amores por ele, né? E assim, o Polo olha pra isso e diz, mas é claro que ela não vai cair de amores por ti, vai te enxergar, né? Ele basicamente diz isso. Porém, o Franco tá muito determinado a conquistar, seja do jeito que for, essa senhora. E aí ele começa a desenvolver um plano e o Franco tá ali junto com ele nesse momento de elucubração. Paralelamente a isso, a gente vê um pouquinho da rotina do Polo, cada vez que ele vai para casa, de tudo aquilo que tem na esfera pobre daquela sociedade, né? Ele que trabalha para ajudar em casa, porque a mãe, enfim, se vira sozinha também nessa manutenção de toda a parte financeira e tudo mais da casa, né? E a gente vê essa mãe do Polo que é extremamente violenta com ele, violenta em vários sentidos, tá? Violenta não só numa parte física, numa questão física, mas também violenta psicologicamente com esse guri. E, bom, a gente vai vendo que ele tá de saco cheio de morar naquela casa, que ele não aguenta mais, que ele quer ter independência e ao mesmo tempo ele não consegue ter essa independência. Como se não bastasse toda essa dinâmica familiar disfuncional, a gente tem também uma prima que tá morando ali com eles e que, por estar grávida, ela tem algumas regalias, alguns benefícios. Então, o Polo precisa ceder a cama dele para ela, ele acha isso uma injustiça, a melhor comida vai para ela, o ventilador fica perto dela, e nisso a gente vê todas as carências que existem nesse rapaz e o quanto isso vai recalcando nele uma raiva absurda de tudo e de todos. Então, ele tem raiva da mãe, ele tem raiva da prima, ele tem raiva de um outro cara amigo dele que foi embora, que estava trabalhando ali num outro esquema, um esquema de furto de carros e que deixou ele na mão, por exemplo, né, que era tudo muito bom enquanto ele estava por lá, depois ele foi embora. É um personagem que se sente basicamente abandonado e injustiçado, e isso faz com que ele acabe aceitando essa companhia do Franco, mesmo que ele seja um cara muito chato, um guri muito enjoativo. E até mesmo em questões físicas, tá? Porque o Polo tem nojinho desse menino que é o Franco. Enfim, várias questões vão aparecendo, mas o que eu acho mais interessante é que, apesar desse livro tratar de um crime que vai acontecer em algum momento, o crime não é o centro das atenções. A gente sabe que algo estranho vai acontecer porque, como eu disse pra vocês, o livro começa assim, né? Começa com essa coisa de foi tudo culpa do Franco. Mas a gente não sabe o que é. Então a gente vai lendo na expectativa de que algo aconteça. E, apesar de tudo isso, o livro é muito mais sobre o que levou a este crime, né? O que fez com que esses personagens chegassem a um extremo. Porque muito se retrata sobre crimes reais, né? Tem muita coisa de crime descrita na literatura, mas eu acho que o que ganha aqui com o livro da Melchior é justamente essa atenção que ela dá ao background, a tudo aquilo que formou essas pessoas. Porque um crime nunca é o produto por si, ele sempre tem um desenvolvimento por trás, né? E ela tenta olhar para isso. E assim a gente vai entendendo também o ser humano que está ali por trás. Não numa justificativa, não numa intenção de passar pano e, enfim, perdoar crimes que são imperdoáveis, não é isso, mas é para mostrar o crime como um efeito, né, de toda uma sociedade, de todo um sistema que precisa ser mudado, né, e eu acho que isso ela faz muito, muito bem, porque a gente, em certos momentos, chega a ter até pena desses personagens, apesar de que eles são indefensáveis, mas a gente tem pena porque a gente sabe das carências deles. Mesmo o Franco, né, que é extremamente odioso, a gente consegue ver tudo o que faltou para a criação desse menino ou, enfim, as necessidades dele afetivas também, a questão da solidão, né, do menosprezo, enfim, a gente vai entendendo os caminhos
que conduziram a esse crime que vai acontecer. Então, eu acho isso muito delicado da parte da Fernanda, de querer mostrar a parte humana, mesmo onde a gente gostaria de poder rechaçar a humanidade, sabe? E, além de tudo que eu já falei para vocês, esse é um livro que tem um fluxo de consciência muito intenso, que tem muitos momentos escatológicos, então vocês se preparem, porque assim como aconteceu em temporada, aqui também vai ter essa questão dos cheiros, das texturas, do nojento, do asqueroso, do suor, do calor, do fedor, inclusive, e vale dizer que esse condomínio, apesar de ser de luxo, ele tá muito perto da beira de um rio e o ambiente é muito estranho, e também é um livro extremamente imagético, né? Ela tem uma riqueza de construção de ambiente que é impressionante, poderia ser um filme. E uma coisa que eu ainda não falei para vocês é que ele tem capítulos bem longos, são pouquíssimos capítulos, na verdade, e textos, parágrafos extensos que não dão muito fôlego pra gente. É o típico livro que dá para ler de uma vez só. Ele tem aqui 141 páginas, mas não se enganem, tá? Porque flui muito bem. Apesar de ser esse espaçamento apertadinho aqui, eu posso garantir para vocês que ele flui extremamente bem. A outra coisa que é importante aqui, além dessa parte da estrutura do livro, da construção dos capítulos, é que a linguagem é determinante. A linguagem, ela dá todo o tom do livro, é uma linguagem muito coloquial, uma linguagem que mostra muito como é a expressão desses jovens, que são jovens, um deles de periferia, o outro não, mas que, enfim, vivem uma mesma geração, e essa linguagem é intencional, tá? Ela fala em entrevistas que ela tinha vontade de trazer isso como uma questão política mesmo, de marcar o seu lugar, né? De marcar essas vozes que ela escuta na rua, essas vozes que ela escuta também na sua redondeza ali, no seu bairro, enfim. E aí, bom, gente, esse livro me pegou muito mais do que o Temporada, acho que talvez por essa parte da construção do personagem. Eu acho que ele constrói muito bem todo essa base para a gente entender o Franco, para a gente entender o que cria esses polos, né, que a gente vê aqui no livro. Eu acho que ele se detém mais nessa parte anterior ao clímax, que eu gosto muito. Aqui a gente já parte do clímax e vai retrocedendo, nesse aqui não, a gente vai, apesar de ter um pequeno indício de que aconteceu, a gente não sabe o que foi, e aí a gente vai entendendo todo esse caminho, né, que aliás, em poucos dias, né, um livro mais curtinho também, é mais ágil nesse sentido da apresentação dos acontecimentos. Então eu gostei demais, assim, dele, acho que ele consegue me pegar por essa humanidade que tá aqui, e por isso eu gostaria de recomendar a vocês. Eu acho que é um livro excelente, e eu até recomendo começar por esse e depois ir pra temporada. Eu acho que vale, sabe, fazer esse caminho inverso, no sentido da ordem da aplicação, porque esse aqui é mais curtinho, qualquer coisa, né, a pessoa não vai avançar ou não vai. Mas eu acho que a Fernanda Melchior é uma das vozes mais importantes que a gente tem hoje em dia. E ela me lembra muito o estilo da Ampuero, né, que também tem essa pegada bastante violenta, crua e escatológica. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse estilo de livros, e tá tudo bem, cada um tem o seu gosto, não tem problema nenhum, mas quem gosta de uma literatura crua e de uma literatura bastante realista nesse sentido, de trazer coisas que a gente pode ouvir na rua, que a gente pode ver também no noticiário, aí eu recomendo muito a Fernanda, acho que vocês vão gostar, tá bom? E é isso, gente, uma recomendação de Paradise para vocês, um lançamento muito bom do ano de 2022, e também por tabela a recomendação do Temporada de Furacões, que eu nunca fiz resenha aqui, mas ele tá também entre os livraços que eu já li e eu não poderia deixar de falar sobre ele, tá bom? Agora vocês vão me contar se vocês já leram algum desses livros, se vocês ficaram com vontade de ler ou não, como é que vocês se relacionam com esse tipo de literatura que a gente está vendo hoje em dia na América Latina. Eu particularmente gosto muito desse movimento, acho que ele diz muito sobre nós e eu gosto de ler. Não é o que eu leio sempre, mas eu acho que é também um papel nosso de leitor olhar para essas coisas que estão aí, que fazem parte do nosso cotidiano.
É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a companhia de todo mundo até o final desse vídeo. Muito obrigada, especialmente a apoiadores do canal que fazem com que eu continue por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.